Então, eu gostaria agora de contar novamente com a presença do professor Mário Bafuto para fazer uma exposição sobre outros aspectos da doença diverticulosa. Maluco, né? Cheio de cultura inútil. Mas não é não. É coisa assim que, quando a gente se adentra em um determinado tema, a gente quer assim, se aprofundar nos mínimos detalhes. Né? E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar surpresos como eu fiquei. Divertícula vem da palavra divertere. E o Roberto vai gostar assim. Não. Roberto, não é nada disso. E divertere significa aquelas pessoas que depois de um dia de trabalho elas iam ter algumas horas de lazer em casas de mulheres caridosas e depois iam para casa. Não é piada não, você gosta de piada, mas não é. É a mais pura verdade. Divertir, a pessoa fez um caminho fora daquele caminho habitual de ir para casa, onde passou num determinado lugar desse que todo mundo sabe onde é que é, e depois foi para casa. Então, essas coisas que me entusiasmam, assim, de certa forma, em algumas coisas que a gente se aprofunda nelas, né? Você vai buscar coisas assim e fala, meu Deus, então isso aqui. Então, quer dizer, tem um desvio no trânsito porque a pessoa foi num lugar e depois foi para outro, né? É essa a etimologia da palavra divertículo. Ontem nós falamos sobre isso, né? A gente usa essa terminologia, diverticulose, quando são assintomáticos, doença diverticular, quando é associada a sintomas, diverticulite, quando tem sinal de inflamação, e diverticulite complicada, a gente já falou sobre isso aqui ontem. Esse slide também eu mostrei sobre a prevalência da nossa população e o prognóstico é que essa prevalência vai se tornar maior ainda, né? Porque nós estamos cada vez mais industrializados, mais urbanos e mais velhos. Todos esses fatores que contribuem com o aumento da doença diverticular. O que está relacionado? Exatamente o que está relacionado? Um dos capítulos do livro, desse nosso livro, esse capítulo eu escrevi junto com o Zé Roberto, sobre os hábitos e estilos de vida na doença diverticular. E a gente encontrou várias coisas. Primeiro, obviamente, a idade. É lógico que a idade vai contribuir para isso, né? De diversos aspectos, a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe da formação do divertículo. Segundo, alto consumo de carne vermelha. Foi as pesquisas mostraram que está relacionado. Tá? Eu, assim, na minha concepção, já vi de tudo sobre carne vermelha, carne branca. Não há um consenso muito grande, mas nessa parte aqui parece que pessoas que se alimentam de proteína animal, especificamente carne vermelha, têm uma relação maior com a doença diverticular. Por outro lado, tem baixo risco naqueles vegetarianos, né? Então, aqueles que se dedicam à dieta vegetariana, tem diversos tipos de vegetarianos, eu não sabia disso, mas existe uma certa divergência aí do que é ser o mais ou menos fiel vegetariano, mas a questão é que é um baixo risco vegetariano e isso coincide com aquela teoria do Baker-Burke, tipo 72, de que essa alteração de fibras na dieta venha a fazer diferença e talvez os vegetarianos tenham baixo risco por conta disso. Pessoas que fazem pouca atividade física, né? Quer dizer, o trabalhador braçal, rural, quem realmente exercita com vigor a atividade física, provavelmente não vai ter doença diverticular. E isso bate com essa vida sedentária que a gente tem nas grandes cidades, né? A gente senta no carro, senta no consultório, volta para casa, senta no sofá, pega o controle de televisão, quer dizer, atividade física zero, né? E o que é importante nessa atividade física? Uma outra coisa que foi constatada. Atividade física leve e não fazer para doença diverticular é quase a mesma coisa. A atividade física tem que ser vigorosa. Não está gostando dessa história não, né? Vigorosa sim. A pessoa tem que fazer uma atividade física que realmente
Não que seja um atleta, mas que seja uma atividade física bem importante. Obviamente, a obesidade, né, principalmente relacionada a esse índice de massa corporal, a cintura abdominal. Tá? Então, essa cintura abdominal aumentada, né, deposição da gordura na cintura abdominal, isso está muito relacionado à doença intestinal. E outra coisa interessante nisso, não é doença de pobre, não. É doença de rico. Talvez porque ele possa se alimentar melhor, ter uma vida mais folgada, não ter. E aí também teve um outro trabalho, correlacionou trabalhadores, pessoas que moram em cidade, com pessoas que moram no campo. Aí correlaciona muita coisa, atividade física muito maior, porque está na lida diária do campo, né? Vai lá, capina, tira leite, etc. Tudo isso tem um exercício físico continuado, não de exercício físico, mas um gasto de caloria importante. Isso aqui, para muita gente, isso aqui pode ser controverso. Para mim foi. E aí, teve 2 séries grandes americanas que me convenceram disso. Por que para mim isso foi controverso? Porque eu estava no 5º ano de medicina, entrei na cirurgia, gostava muito de ajudar, como não era interno ainda, mas gostava muito de ajudar o pessoal no centro cirúrgico, e o centro cirúrgico ficava lá, faltava um residente, eu pulava no campo. Eu não tinha muita certeza se eu ia ser clínico ou cirurgião. E até muito tempo atrás também não tinha essa certeza, mas hoje eu estou muito mais feliz como clínico do que como cirurgião, e que me permite fazer muito mais coisas do que se eu fosse cirurgião. Mas no 5º ano de medicina, eu vi um paciente com diverticulite aguda, que o professor estava operando, ele abriu a peça lá na hora e mostrou para mim um caroço de goiaba, aqui dentro do vestíbulo. Olha aqui, olha o que causou a diverticulite nesse paciente, foi esse caroço aqui dentro do vestíbulo. Eu vi isso. 2 grandes séries americanas contradizeram isso totalmente. E, pelo contrário, mostraram que os pacientes que tinham hábito de comer castanhas, sementes em geral, pipoca, etc., tinham menos risco de doença, de complicação de doença vestibular do que aqueles que não comiam. Por quê? Por conta das frituras. Os estudos não mostraram correlação entre o uso de álcool e cafeína, então não há essa relação. E o tabagismo tem resultado controverso. Tem uma grande série que mostra que tem uma discreta tendência a ter mais doença vestibular e outro risco de pegar da doença. De qualquer forma, esse risco de doença vestibular, ele segue mais ou menos a evolução da espécie humana, né? E o nosso espécime aqui, ele tem tudo isso que eu falei. É obeso, é urbano, né? Um copinho do McDonald's aqui, né? Uma cintura abdominal bem grande, né? E tal. Então parece que as coisas estão no seu devido lugar, né? Por que acontece a formação de divertículo? Esse aqui é uma reprodução daquela teoria de Baker e Burkett, a teoria que eu vi na escola, que eu acho que todo mundo viu aqui, que faz muito sentido, que não está muito fora do que a gente, não tem novidade nisso aqui, tem outras novidades, mas podem estar ligadas, mas é mais ou menos isso aqui que a gente vai mostrar. Ou seja, dieta pobre em fibras, por diversos motivos, isso diminui o volume fecal, aumenta a pressão abdominal, isso aumenta a tensão da parede colônica, isso associado à idade, que há uma diminuição dessa elasticidade, alteração da deposição de elastina na parede, de colágeno, outro tipo de colágeno, não sei o quê, isso vai levar à hipertrofia muscular e esse divertículo por pulsão, tá? Ou seja, esse divertículo vai se formar na zona de menor resistência da parede cólica, que é justamente entre uma tênia antimesentérica e a tênia mesentérica, nesse lugar aqui da penetração do vaso reto, né? No local onde as arterias entram na parede muscular. Quer dizer, isso é o básico, é o que nós aprendemos sobre a etiologia da doença vestibular. Não tem muita coisa para se mudar sobre isso, mas tem muita coisa na fisiopatologia, como vocês viram ontem, que são novidades e que se implicam muito no tratamento dos pacientes. Portanto, a apresentação clínica desses pacientes, eles vão se apresentar com divertículos no colo, assintomáticos, mas
eu vou falar para vocês com toda honestidade, quando você aprofunda nesse assintomático, o que você está sentindo? Você sente alguma coisa? Não, nada não. Aí você começa a detalhar. Como é que é? Tem flatulência? Tem. Tem cólica de vez em quando? Tem. Senti isso antes? Não, agora novo não tinha nada disso. Mas isso sempre é assim mesmo, a gente vai se acostumando com as coisas e tal, etc. Então, quer dizer, são sintomas que a pessoa aprendeu a viver com eles e acha que aquilo é normal. Então, esse assintomático aqui, talvez não seja tanto assim, tá? Mas, obviamente, aqueles que são assintomáticos, nós vamos chamar de diverticulose. Isso aí é mais ou menos um pouco mais de 2/3 desses pacientes com divertículos colônicos. Vão se apresentar, todo mundo sabe, né? Agora, cerca de 25% desses pacientes, eles vão ter sintomas. E eles vão se queixar dos sintomas mesmo. Não vai precisar da gente aprofundar nessa história aqui. É aquele paciente que começa a se queixar de distensão abdominal, desconforto abdominal, gases, flatulência, cólicas, que são aliviadas pela defecação, geralmente, cólicas pós-alimentares, ou seja, um quadro até parecido com o que a gente vê na prática num indivíduo novo, com síndrome do intestino irritável. Interessante, o professor Nicholas Day publicou um trabalho de uma revisão muito grande em que ele fez a seguinte diferença, que o paciente com doença vestibular na idade de 60 anos foi o paciente que teve síndrome do intestino irritável na idade mais jovem. Muito interessante essa correlação. Ou seja, parece que existem coisas em comum. E isso veio isso é uma novidade também, né, que veio a culminar com a doença vestibular. Bom, então nós vamos ter esse padrão. 25% desses pacientes terem sintomas e cerca de 70-75% não terem sintomas. O que foi visto nesses pacientes com sintomas daqueles que não têm sintomas? Eles começaram a analisar neurotransmissores. E viram que substância T, a galanina, as taximinas estavam muito aumentadas nesses pacientes. Isso é decorrente de quê? Decorrente de uma hiperestimulação desse colo. E esses pacientes teriam alteração de motilidade. Da mesma forma que se pesquisou a hipersensibilidade visceral nesses pacientes com doença vestibular sintomática em relação aos assintomáticos e em relação aos controles. O assintomático foi muito parecido com o normal. Já aqueles com doença vestibular sintomática, que apresentavam sintomas, tinham uma alteração importante da hipersensibilidade visceral. A mesma coisa com relação à associação de sintomas e contração pós-prandial. Como eu falei, aquelas pessoas que têm urgência evacuatória depois da refeição, cólicas depois da alimentação, eles mostraram que esses pacientes com doença vestibular sintomática têm muito mais esses sintomas de contração pós-prandial do que os com diverticulose, sem sintomas em relação ao controle. E são muito parecidos com aqueles com doença vestibular com diverticulite. Então, esses pacientes têm uma alteração de contração pós-prandial bastante evidente. Isso eu falei ontem também para vocês, né, da correlação entre a microflora, a inflamação, a sensibilização de nações referentes, hipertrofia muscular. Mostrei esse slide também, um pouco mais detalhado, né? O supercrescimento bacteriano, a disbiose leva a inflamação na mucosa, isso leva a sensibilização dos neurônios aferentes primários, disfunção neuromuscular e sintomas abdominais. Essa é aquela teoria que a gente mostrou ontem, aquela teoria de floco de colaboradores, que dieta pobre em fibras, ela não só leva a alteração da pressão do colo, a formação dos divertículos, mas também uma alteração da microflora, isso acarretando uma alteração na resposta imunointestinal, com formação da política microscópica, juntamente com os divertículos, especialmente do aparelho do colo, que vai levar a alteração peristáltica, diverticulite, dor crônica, sintomas, etc. Né? Bom, e como é que então fica a clínica desses pacientes, né? Que é o mais interessante, né? Nós vamos ter aquelas formas não complicadas, tem a diverticulose que não tem sintoma. Então, o paciente com diverticulose é sintomático, acabou. O que tem sintoma, clinicamente, é relevante para nós. Vamos ter as formas não complicadas,
doença sintomática não complicada, esse paciente que tem sintomas de flatulência, distensão abdominal, cólicas, diarreia pós-prandial. E nós vamos ter os pacientes, inclusive ontem foi referido isso, que vão ter esses sintomas intermitentes. Eles vão ter assim, em um determinado período do ano ele vai sentir uma dor aqui do lado esquerdo, depois isso desaparece, depois isso volta. Quer dizer, são essa dor recorrente, ou sintoma recorrente. Essa primeira forma isso é praticamente contínuo, essa outra forma, esses são os sintomas recorrentes. Mas tudo é não complicado. E as formas complicadas, a diverticulite aguda é uma complicação da doença diverticular, ou seja, é uma inflamação do divertículo. E essa inflamação pode ser, por outra forma, não complicada, diverticulite simples, não formou abscesso, não formou nenhuma outra complicação, ou complicada, por hemorragia, abscesso, etc. Isso é uma forma didática de tentar estabelecer uma classificação da doença diverticular dos cólons, é a que é mais preconizada hoje, porque até pouco tempo a gente não tinha uma evidência, uma classificação mais específica. Então nós vamos ter os divertículos, que podem aparecer no paciente que tem diverticulose, não tem sintoma nenhum, ou que tem sintoma, a gente vai chamar de doença vestibular. Essa doença vestibular, na maioria das vezes, é não complicada e tem uma forma não complicada ou recorrente. Bom, como reconhecer esse paciente com doença vestibular sintomática não complicada? Como eu falei, uma dor abdominal, geralmente exacerbada pela alimentação, aliviada geralmente pela eliminação de flatos ou evacuação. Alteração do hábito intestinal por constipação, diarreia ou ambos de forma alternante. É muito comum isso, né? No consultório é muito comum o paciente ter essa flatulência, ter esses sintomas, ter essas cólicas, ter todas essas queixas e ter alteração do hábito intestinal. E a gente fica com pacientes acima de 60 anos que sempre vai no diagnóstico diferencial com alguma neoplasia, alguma coisa assim, vai ver que tem doença vestibular, é o que acontece na maioria dos casos. E é muito presente flatulência e distensão abdominal nesse paciente. É muito presente. Há uma queixa, essa é uma queixa bastante comum no consultório. E como eu falei, esses sintomas aqui, na minha época de estudante, o professor falava, não, isso aí é coisa de barriga de velho, esses tem uma pica aumentada, tem flatulência, isso esquenta não. Isso não é nada não. Só reconheciam como doença diverticular naquela época o paciente com diverticulite aguda. Não é verdade, tá? Como eu falei, tem determinados padrões de dor, né? Tem esses pacientes, tem pacientes com periodicidade mais frequente e aqueles com periodicidade mais prolongada. E a gente ficaria então com a apresentação clínica desses pacientes com doença vestibular, de vesticulose, e doença vestibular não complicada e com complicada. A forma complicada, a diverticulite aguda, todo mundo conhece, é bastante interessante, bastante clássico o diagnóstico, uma dor no quadrante inferior esquerdo, febre, massa abdominal, náusea, constipação, diarreia, lisúria. É interessante falar isso aqui, que isso é muito clássico, mas muitas vezes a medicina torna a gente muito humilde, né? E a gente tem sempre que ser humilde de tudo na vida. E quanto mais a gente começa a aprender as coisas, mais humilde a gente tem que ser. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem certeza que não sabe nada, né? Então eu vou falar para vocês, estou falando de um assunto que veio outro na cabeça. Muito parecido e que me deu esse exemplo de humildade. O paciente que chegou com uma dor forte, muito forte, na fossa ilíaca direita, com alteração do hábito intestinal, parada a eliminação de flatos, inclusive, o diagnóstico é dor aguda. O médico viu o paciente, teve dúvida, liberou o paciente, já marcou a pexectomia. Só que demoraram ao chamar o cirurgião, não sei por cargas d'água, o paciente já tinha 2 dias de enfermaria e eu fui ver o doente. O doente melhorou. Não tinha mais dor na rua, não tinha nada. Estava bem melhor. Você palpava ali, dava uma dorzinha, tinha um plastrãozinho. Eu falei, caramba, o que está acontecendo?
Aí pedi alguns exames, mostrou algumas alterações e tudo, etc. Eu falei, gente, esse cara tem até com apendicite. Aí fiquei pensando, mas era um senhor já de idade, etc. Eu falei, quer saber, eu vou investigar melhor. Pedi uma tomografia para ele. A tomografia mostrou um processo inflamatório, onde seria próximo do século. Eu falei, tá vendo? Isso aqui é apendicite aguda. Mas o cara começou, no outro dia, melhor ainda, começou a evacuar. Ah, isso aqui, meu Deus do céu, agora me enrolou. Depois apendicite, depois então obstruiu isso aí, deu um fecalito que obstruiu e deu uma inflamação e isso aqui melhorou. Vou dar aula para ele. Tá bom, tá bom. Vai semana que vem no meu consultório. Voltou no consultório, ficou uma dorzinha e tal, etc. E o intestino está meio preso. Pai, vamos fazer um anemopar. Bom, fiz o anemopar dele. Eu tenho a foto no meu celular. Esse paciente tinha alteração, rotação do sigmoide dele. Era do lado dele, porque eu não queria. Eu falei, olha aí, olha como é que a gente fez. Não, tomografia mostrou um processo inflamatório localizado na fossa do equilíbrio. Tiraram para o fora. Não mostrou. Então, a gente fica assim, é muito interessante, clássico, todo mundo sabe fazer o diagnóstico, só que de vez em quando tem uma coisinha que te derruba. Medicina é assim, e como tudo na vida, a gente nunca deve achar que sabe tudo e que é infalível. Então tem essas formas de apresentação clínica, né? É aquela classificação da diverticulite aguda, como eu falei para vocês ontem, essa é a primeira feita pelo RIC e colaboradores. A comprovação dessa imagem por ressonância magnética ou tomografia, que vai mostrar um edema da parede, geralmente aqui no caso do sigmoide, né, bem clássica, bem característica, ou pode mostrar complicações, como nesse caso, formação de microabscessos aqui em volta da parede da alça, uma diverticulite complicada com abscessos. Isso pode ser visto até na endoscopia, na colonoscopia, né? Isso que eu tive a felicidade de ver, às vezes se forma colites, quase que distinguível da raicolite, né? Ou às vezes vê um divertículo com pulso, né? Esse aqui estava drenando o pulso na hora do exame. Isso é raro de ver, eu só deixei porque esse aí foram casos interessantes. Pode evoluir com formas estenosantes, não é infrequente, isso a gente vê principalmente em idosos, né, que têm as doenças de longo prazo, ou mesmo com formação de fístulas. Né? Esse aqui é uma fístula em fundo cego, mas eu recentemente tive um paciente com fístula para bexiga. Estava com infecção urinária recorrente. Ou dois casos com fístula para bexiga, uma com doença vestibular e outra com doença de Crohn. Dois casos no mês passado. A gente pode, é muito frequente ver a presença do fecalito e muitos autores dizem que esse fecalito, a deposição dele, a permanência dele aqui, leva a úlceras de pressão na borda do divertículo. Isso aqui pode ferir os vasos, nós vimos que o vaso, a reta está entrando aqui, né? Isso pode ferir a borda desse vaso e culminar com sangramentos, né? Sangramentos, geralmente são sangramentos autolimitados, né? 90% dos casos, com simples observação vai resolver esses casos, né? Não há por que temer a priori um sangramento por doença vestibular, e algumas vezes dá para fazer isso aqui que a gente fez, né? Colocar clips aqui no local onde estava sangrando e o paciente parar de sangrar. Também pode ser feito esses exames de imagem, né? Para tentar localizar o local do sangramento. Muitas vezes a gente não sabe se está sangrando de uma angiodisplasia ou de uma doença vestibular. E esse exame de imagem, cintilografia ou martelografia, vem ajudar bastante. Então não é incomum o paciente ter um sangramento, o colonoscopista entra lá, o pulmão está cheio de sangue. Onde é que está sangrando? Está cheio de vertígio, mas tem angiodisplasia no corpo dele. E aí, como é que fica? Esse paciente não para de sangrar, nós temos que tomar uma conduta. Então nessa hora, a angiografia e a cintilografia vem ajudar muito. E muitas das vezes a gente surpreende imagem no colo direito, e quando na verdade a maior parte dos sangramentos
de paciente que sangra no colo esquerdo. Um pequeno volume, grande volume no colo direito. Pode se associar, é muito comum a associação com pólipo de colo, com colite isquêmica e com câncer de colo. Essa relação do câncer de colo com o doença vestibular foi colocada em dúvida recentemente. Talvez porque aumentou muito os casos de câncer de colo na população, talvez porque a gente esteja trabalhando com a população mais idosa, mas os pólipos de colo, sim, tem uma relação muito positiva. Já o câncer de colo, as revisões mais recentes, as mais antigas, mostraram uma clara relação entre o câncer de colo e doença muscular. As mais recentes não mostram isso tão claro assim e até colocam em dúvida essa relação. Mesmo com todo esse incremento diagnóstico, de medicamentos, novos antibióticos, etc., os casos de diverticulite complicada só fazem aumentar. É ou não é uma doença emergencial? Mesmo com tudo que a gente tem, a gente não consegue diminuir as complicações, são complicações graves, né? Essa doença ela evolui com um alto índice de mortalidade. Aqui, uma população de mais de 1.000 pessoas com doença vestibular, em relação a mais de 2.000 controles sem doença vestibular, mostrou que a mortalidade entre esses pacientes com doença vestibular foi muito maior. Naqueles, então, que tiveram a complicação como perfuração ou abscesso, isso foi 4,5 maior a chance de morte, e com fissiocenose 2,5 vezes maior. Ou seja, a diverticulite complicada é um fator de morbidade, de mortalidade muito grande desses pacientes, que são geralmente pacientes idosos com comorbidades, mas que essa complicação leva a óbito com muita frequência. Em conclusão, a doença vestibular viscosa apresenta frequência elevada em pessoas acima de 60 anos. Os fatores de risco mais evidentes incluem a idade, dieta pobre de fibras, hábitos de vida. A manifestação mais comum é assintomática, na forma de vesculose. Fatores como a alteração da flora intestinal, microinflamação, sensibilidade visceral e motilidade intestinal concorrem para o surgimento dos sintomas. Pode evoluir com manifestação sintomática, sendo a forma mais comum a doença vestibular sintomática não complicada, e que as formas complicadas incluem diverticulite aguda e suas complicações, e que, a despeito dos avanços diagnósticos e tratamento, as taxas de mortalidade de diverticulite complicadas são elevadas. Obrigado a todos. Lembrando de novo, Goiânia, novembro, espero com você.